que pode ser considerado grave nesse caso? Uma pessoa que está sofrendo, por exemplo, um câncer, que é uma doença terrível, que devasta as pessoas, mas ela tem condição de gerir o patrimônio. O que seria gerir esse patrimônio, né? Nesse caso específico? Quando que ela tem que pensar nisso quando vem uma doença, né? Qual é a ocasião? É com conhecimento de alguma questão que possa prejudicar não só a sua disposição intelectual, como o seu direito, com a sua possibilidade de ir e vir. Então, são duas condições que são diferentes, né? Ótimo. Uma questão é você tá com a consciência, você tá bem, você pode tomar as decisões, isso é uma coisa, né? Que não impede que através até de uma procuração uma pessoa possa ir lá e resolver. Né? Uma outra questão é quando você não tem a sua plena capacidade cognitiva. E aí você precisa que alguém decida por você. Então, são duas situações diferentes que merecem cuidados. O ir e vir entra aqui também. Entra. É o ir e vir e quando Mas o ir atinge a e vir consciência. exatamente. O ir e vir é quando você está impossibilitado de ir, por exemplo, num cartório. Porque você quebrou as pernas, está acamado, vamos colocar assim. Sofreu alguma enfermidade que você não possa ir lá. Então, você, para tomar alguns atos da vida civil, você pode nomear uma pessoa para que assim o faça. Mas você está discernindo. A pessoa que você vai nomear com poderes, seja através de uma procuração ou de alguma outra forma, para poder resolver um problema de locomoção sua, ela não tem poder de decisão, ela vai seguir à risca aquilo que você falou ali. O que eu acho interessante no seu trabalho e também nesse trabalho que você está fazendo no digital é que esses são assuntos importantes, mas que a gente negligencia e nunca fala sobre isso em vida. Perfeito. Né? Olha isso, pensar... Não, se eu estou com o meu ir e vir prejudicado, se eu estou vendo que a minha consciência vai ser atingida, eu tenho que pensar em quem vai gerir o meu patrimônio, quem vai fazer a gestão patrimonial. Para quê? Para que, numa eventual morte, não vire uma briga e o patrimônio suma, né? E mais do que isso, normalmente, a quem é a pessoa mais próxima, quem vai, né? Ou é a esposa, ou é um filho, ou é o próprio marido. Normalmente, na família e a legislação própria, ela determina ali quem seria a pessoa. Mas mais do que isso, o gerenciamento, se forem questões como, por exemplo, dentro de uma empresa, tudo bem que deve estar lá num acordo de cotiça ou alguma coisa dentro do próprio contrato social de uma empresa, lá quem vai tomar as decisões. Mas quando isso não é previsto? Sim. Como é que eu vou, num momento que está tendo uma alienação de um bem, né? Está em processo ali de venda, eu me sinto impedido, quem é que vai tomar a frente? Aí os outros ficam sabendo, que nem sabia. Então, a gente tem que estar atento a tudo. Eu falo que no meu escritório, falar em planejamento é você, Daniel, prever situações futuras, antes que ela aconteça. A inteligência está nisso. E essa é uma responsabilidade do dono da herança, né? Sim, do dono da herança. Eu queria criar um caso hipotético aqui para a gente poder trabalhar. Imagina que você tem um pai, 4 irmãos, 4 filhos, né, desse pai, a mãe é viva ainda, pode ser 4 filhos ou filhas, tanto faz. Sim. E esse pai, ele percebe que ele adoeceu e, sei lá, talvez ele vai ter uma daquelas doenças que vai o incapacitar ao longo da vida. E ele decide nomear alguém para ser esse gestor do patrimônio da família. Vamos dizer que ele tem carros, uma fazenda, apartamentos. Sim. Então, ele tem ali muita herança para ser compartilhada. Esse gestor do patrimônio necessariamente precisa ser alguém da família? Não necessariamente. Ele tem a liberalidade de fazer o que bem quiser com o patrimônio dele. Uma das primeiras coisas que a gente sempre tem que colocar na mente do nosso cliente é: você toma decisões, é empoderar ele de todo o acervo patrimonial. Muitas vezes a gente só pensa em filho, porque é de uma decisão confortável, é o que a lei determina ali e tudo mais. Mas às vezes o filho não é a pessoa mais capaz. Ele pode colocar o próprio caseiro, se ele confiar, com prestação de conta. O filho tem que supervisionar, muitas vezes. É sempre bom ter alguém da família que vai supervisionar o trabalho de alguém que vai estar à frente dessa gestão. E quem está à frente, necessariamente, vai ter que prestar conta, seja quem for.
entendeu? Então, a casa como... Se for o caso da questão mental, precisa de ser uma interdição, aí tem um processo Sim. judicial com laudo médico, enfim, que o Ministério Público acompanha, mas situações que não chegam a esse ponto, você tem que colocar, primeiro, uma pessoa de confiança, não só na confiança da questão de ser um filho, alguém da família que eu conheço há muito tempo, mas a confiança é profissional. Então, tudo vai depender, se for uma questão que envolva uma venda de carro, como é que eu vou pedir um filho meu que nunca vendeu para fazer isso, ou se ele é menor? Então, é mais fácil eu pegar algum amigo, alguém que tem uma loja que venda carro, então, tudo vai depender da necessidade. Tá? Muito bom. Então, pode ser alguém de fora, pode ser um membro da família. Agora, quando é alguém desde de que fora... tenha as competências. O que Claro. eu falo, a questão, a preocupação maior é ter competência Isso que eu para ia perguntar, gerir. como escolher esse gestor? Qual o conselho que você dá para esse pai, para essa mãe, que está prevendo que precisa ter um gestor de patrimônio? Quais as competências essa pessoa tem que ter? Porque não existe esse cargo ainda hoje, né? Não. Não existe essa profissão. Não existe. Isso é uma questão que o nosso escritório é muito atento. Por exemplo, no nosso escritório nós trabalhamos com profissionais que por exemplo, que possam administrar venda de imóvel, por exemplo. Eu tenho corretores aqui que atuam em conjunto com a gente. Você está entendendo? Então, muitas vezes você precisa ter alguém da sua confiança que tenha preocupação de resolver o problema pensando em duas hipóteses. Primeiro, que o patrimônio ele seja preservado, em primeiro ponto, e a competência profissional. São dois critérios, a competência profissional e a competência e a confiança, o grau de fidúcia que você tem nela. Então, assim, eu não tenho um caso, uma receita de bolo. Né? Então, o que tem que ter é um diálogo aberto, né? Com as pessoas ali próximas, envolvidas, para que sempre tenha em mente a preservação da vontade da pessoa que está necessitando de algum auxílio, seja porque está em possibilidade de tomar decisão, seja porque ele não pode se locomover. Mas quais são as competências, assim, o que esse gestor pode fazer? Ele pode escolher uma administradora para alugar um imóvel, ele pode escolher alguém para vender, ele pode vender, o que ele pode fazer? Para quem está nos assistindo, entender também, né, compreender o papel desse profissional, dessa pessoa. Na verdade, assim, ele tem um papel amplo, né, de acordo com as suas competências, mas ele precisa ter autorização para tanto. A grande questão ao escolher uma pessoa, eu vou passar poderes para ele tomar que tipo de atitude, qual tipo de decisão. Se for específica, por um caso, uma fazenda, né, que precisa alguém acompanhar lá, né? Já tem um caseiro. Se já tiver um caseiro lá, o caseiro vai continuar, vai precisar fazer os pagamentos ali da fazenda, administrar. Então, você vai precisar falar com o contador, porque ele já tem alguma pessoa. O grande lance é seguir a forma como eles vêm administrando. Você vai manter, a pessoa só vai acompanhar o que a pessoa que está cometida de alguma enfermidade, alguma incapacidade, já o faz. Porque ele não faz muitas vezes as coisas sozinhas. Ele já tem os profissionais dele que conduzem todo o negócio, né? No caso de uma fazenda, como você mencionou, tem lá a pessoa que cuida do gado, que vende. Então, tem um diálogo de supervisionar que está sendo feito os pagamentos e que ele está cuidando de forma correta. Então, é o papel que envolve mais, nesse caso específico, a confiança, né, para ter um acompanhamento. Vou criar aqui um caso hipotético, né? O dono da herança, ele tem muitas fazendas, ele tem apartamentos e ele começa a entender que a consciência dele está sendo comprometida, que em algum momento alguma doença vai travá-lo. Está no início de uma demência, no início do Alzheimer, consegue prever isso, começa a sentir a família e ele próprio. E aí você tem um planejamento sucessório que ele pode já pensar em dividir os bens, mas ele pode falar, mas quem... Aí ele olha para os filhos e para as filhas, ninguém tem competência para cuidar do patrimônio, dos imóveis. Ele fala, vou botar um gestor, ainda que seja um dos filhos, vamos botar assim. Sim. Aí, por exemplo, é nomeada essa pessoa. E aí essa pessoa identifica que eles têm um imóvel num bairro, que a violência está se espalhando por lá. Certo. E aí ele pensa, se eu vender agora, eu consigo vender esse imóvel por 500 mil. Talvez daqui a um ano, eu só vou vender por 150, porque o valor vai cair muito, eu vou por 200, que seja.